Boa tarde a todos. Boa tarde, nossa orientadora Leis Veras. Boa tarde, professor Mário Abel. Boa tarde, doutor Ramondinho Moura. Hoje a apresentação de encerramento do nosso TCC, o qual ficou com o tema o desenvolvimento de uma formulação semissólida à base de episoapiloturina e a avaliação de sua estabilidade. O nosso grupo ficou composto por mim, Alcides Barroso de Souza Neto, Eduardo de Carvalho Carneiro e José Rodrigues dos Santos Júnior. Pois bem, Pilocarpus microfilos, mais conhecido popularmente como o jaborandi. O jaborandi, no Brasil, ele é encontrado nos estados do Pará, do Maranhão e do Piauí. Existe hoje aí 16 espécies de jaborandi. Dentre essas 16, 13 espécies dessa existe aqui no território brasileiro. Dentre essas 13, 11 são do próprio Brasil, certo? O jaborandi é a fonte do alcaloide pilocarpina, tá? Alcaloide este muito usado na área da oftalmologia para contração pupilar, para alguns tipos de glaucoma e alguns procedimentos cirúrgicos ópticos, bem como na estimulação da salivação e da transpiração também, tá certo? Como a gente pode ver, a morfologia ela é uma planta arbustiva, ereta e ramificada, medindo aproximadamente aí 1,2 metros de altura, tá certo? O alcaloide pilocarpina, ele tem basicamente 5 subdivisões, sendo elas a pilocarpidina, a jaborina, a jaboridina, a isopilocarpina e a pilosina. A pilosina, por sua vez, tem essa outras subdivisões, que é esses 4 isômeros, que é a própria pilosina, a epizopilosina, a isopilosina e a que mais interessa a gente, a episoepiloturina. Tudo bem? A episoepiloturina, ela pode ser encontrada em resíduos da produção da própria pilocarpina também, certo? A sua fórmula é C16H18N2O3, tá certo? A sua massa molecular é de 286,33. Ela tem baixa solubilidade aquosa. Na macroscopia, a gente pode perceber que ele é um pó fino, branco e inodoro, tá bom? A sua energia de ativação é isso que está exposto para a gente, que é 88,95 kJ por mol, tá bom? Como a gente pode ver, aqui a gente não poderia deixar de colocar nessa apresentação a fórmula estrutural da episoapiloturina. Tudo bem? A episoapiloturina, em alguns estudos anteriores, ela foi evidenciado um grande efeito, né? Foi vista essa eficácia no tratamento da esquistossomose, né? Evidenciando uma redução da carga parasitária, bem como uma redução da hepatoesplenomegalia, redução dos ovos e até mesmo a diminuição dos granulomas, tá bom? Naquelas cepas resistentes ao tratamento de primeira escolha, a esquistossomose, que no caso seria o praziquantel, a episoapiloturina teve um papel bem efetivo nessa, porque ela tem uma ação contra vermes tanto adulto, jovens e os ovos também, tá bom? A episoapiloturina ela tem essa função gastroprotetora, foi evidenciada em estudos realizados, tá? E ela tem uma função anti-inflamatória também. Função essa que foi realizada no estudo com o AINES, né? Que no caso foi o naproxeno, o AINES de estudo. O naproxeno induziu lesões, aumentando aí o fator de necrose tumoral, e a episoapiloturina teve essa função anti-inflamatória bem evidente. Tá bom? Além disso, ela aumentou o fluxo sanguíneo naquela região em aproximadamente aí 15%, tá? E ela também tem um outro papel bem importante para todo esse procedimento, que no caso é a questão do papel antioxidante também, tá certo? E por fim, a episoapiloturina, além dessa atividade anti-inflamatória já citada anteriormente, ela tem uma atividade antinociceptiva também, ajudando tanto na questão da dor quanto a questão anti-inflamatória, se tratando da mucosite oral, que é o nosso objetivo final, que é justamente tratar essa mucosite oral como efeito adverso daqueles pacientes que estão submetidos a procedimentos como a quimio-radioterapia,
pois pacientes que estão submetidos a esse procedimento chegam a ter mucosite oral como efeito adverso e basicamente 100% como a radioterapia, tá certo? Essa é a introdução do nosso encerramento do nosso TCC e o Zé Rodrigo Santos Júnior vai dar continuidade à apresentação. Boa tarde a todos. Falar aqui dos objetivos, é rápido essa parte. Existem dois objetivos, né, geral e específico. O geral era exatamente desenvolver uma formulação semissólida com o princípio ativo da epiziopiloturina. É oriundo, né, essa formulação era oriunda de resíduo industrial do Pilocarpus microfilum, de Abrandi, que servia como tratamento da mucosite oral em pacientes oncológicos. Já os objetivos específicos, né, estava em torno da formulação semissólida da EPI, que era aprimorar, validar e escalonar as metodologias, verificar em vivo, né, verificar a segurança e analisar o efeito anti-inflamatório. Quanto às escolhas dos materiais para a formulação da base, o carbopol, né, que era uma base polimérica, a glicerina, que era um espessante, a glicerina, que é um umectante, a trietanolamina, que é um basificante, o metilparabeno, que é um espessante, a lanolina, que era um emulsificante, a vaselina sólida, que era um agente oclusivo, né, para proteger ali a pele, e o mentol, que era um flavorizante. E aí, usando, de acordo com as bases poliméricas, nós utilizamos carbopol, hidroxipropilmetilcelulose e natrozol, na qual hidroximetilcelulose e natrozol não deram certo, né? Carbopol foi a que melhor se adequou com as características dessas outras subprodutos. De acordo com a determinação da concentração de ativo na formulação, foi baseado numa concentração no estudo de Silva et al., 2013, né, na qual foi testado frente a modelos agudos de inflamação e nocicepção, com 1 mg por quilograma por via intraperitoneal, e também baseado no cálculo do peso médio dos animais, né, entre 250 e 300 gramas, esses animais que foram testados em vivo, no tratamento de mucosite oral, pela indução de 5-fluoracil. Lembrar que esse 5-fluoracil é um antineoplásico, né, que age impedindo a disseminação e auxiliando no tratamento de células cancerígenas, né? Essa concentração que foi utilizada de acordo com o estudo de Silva também foi utilizada para o preparo da formulação, né, que, como eu botei aí, era nova formulação, na qual ela foi testada em associação com outros produtos para estabelecer uma formulação potencialmente estável, né, e segura. Já nessa parte do análise do pH da formulação, o procedimento, né, para analisar foi utilizado o pH bancado digital, na qual ele era regulamentado pela Anvisa e ele também estava calibrado, né? E nesse pH bancado digital havia já soluções determinadas pelo próprio equipamento. O objetivo dessa análise era exatamente não causar dano ao paciente, né? Visando aí criar uma formulação estável e segura. Já quanto aos testes de estabilidade, esses testes têm a finalidade de avaliar a estabilidade da amostra em um menor tempo possível, né? Foram realizados 2 testes, né? O de centrifugação e o de gelo e degelo. No teste de centrifugação, que foi o primeiro, ele foi realizado a 3.000 RPM durante 30 minutos. Deveria seguir alguns critérios. Primeiro critério, né, sem separação de fase. Segundo critério, uma leve separação de fase. O terceiro critério, produto com 50% de separação. E o quarto, com mais de 50%. E segundo o teste foi de gelo e degelo, né, na qual teve uma amostra de 5 gramas, com temperatura extrema, no período de 12 dias, com 6 ciclos alternados de 24 horas, a qual será retratado posteriormente nos resultados. Depois de feito esses 2 testes, teria que submeter novamente ao teste de centrifugação a 3.000 RPM durante 30 minutos. Por fim, tem que analisar as características organolépticas, né, numa amostra de 10 gramas, analisar cor, odor, brilho, textura, sabor. Quanto ao ensaio de liberação,
Esse ensaio de liberação é nada mais, nada menos que uma forma quantificada através de um gráfico para avaliar a concentração liberada de um composto ativo em um determinado período de tempo, né? Esse ensaio de liberação foi baseado na metodologia descrita por Rodrigues, na qual se baseia na lavagem e hidratação das membranas de acetato de celulose, e logo em seguida, a gente vai inserir 200 miligramas de EPI e submergir 50 ml de solução tampão fosfato a pH 6,8 dentro dessa membrana, a uma temperatura de 37 graus constante. Depois, nós retiramos 1 ml nos intervalos de tempo pré-estabelecido e devolvemos aquela solução tampão, já no pH de 7,4. Quanto à quantificação do alcaloide, era preciso construir um gráfico a partir da equação matemática y igual a 0,733x menos 0,146, onde y é a absorvância e x é a concentração em microgramas por ml da amostra analisada. Para finalizar a construção do gráfico, nós temos que analisar a ordem da reação cinética e possíveis mecanismos de liberação da EPI através da membrana. Esse aí é o quadro, né, das expressões matemáticas que serve para a construção de gráfico. Agora eu vou passar minha fala para o Eduardo. Bem, dando continuidade para a gente finalizar o que importa, resultados de discussão, né? A gente inicia observando a figura com a EPI, né, devidamente pesada para a formulação. Esse é o nosso princípio ativo, né, um pó branco, inodoro, que foi utilizado com a sua propriedade anti-inflamatória para o desenvolvimento como princípio ativo de uma substância de uma formulação semissólida. A concentração, como já mencionado, né, na proporção de 0,1%, tendo como base estudo já realizado anteriormente, né? O polímero que foi selecionado para a formulação, né, para o desenvolvimento da nossa formulação, foi o carbopol, por apresentar maior afinidade dentre todos os compostos, né, ao qual ele foi acoplado como veículo, né. É importante destacar que o uso de um conservante, em geral os conservantes, entre outras substâncias, são utilizados das classes dos parabenos, né, em especial o que foi utilizado na nossa formulação, metilparabeno. Além disso, é importante que façamos o uso de um agente plastificante para garantir uma maior estabilidade à nossa formulação. E no caso utilizado foi a glicerina. É importante que esses compostos eles sejam adequados de acordo com as fases, né? Então, como o nosso composto ele tem características hidrofóbicas, não se relaciona bem com compostos polares, como a água, então a fase 1 foi denominada de fase aquosa, aquela fase em que o nosso substância ativa não participa, mas os veículos em si fazem a sua união. E a fase 2, uma fase oleosa, na qual o nosso princípio ativo é o protagonista. Então, a gente consegue observar aqui quais são os compostos que fazem parte de cada fase. A fase A, aquela fase aquosa, em que o carbopol tem a função de espessante na quantidade de 2%. O metilparabeno tem o papel de conservante de 0,15% de quantidade. A glicerina tem a função farmacotécnica de umectante na quantidade de 1%. A trietanolamina basificante na quantidade suficiente para que o pH seja adequado a 7, como eu vou mencionar posteriormente. A água como veículo, em quantidade suficiente para a formulação. A EPI, o nosso princípio ativo, na quantidade de 0,1%. A vaselina sólida como agente oclusivo para a realização de uma película protetora como condicionante da pele, visto que o intuito de tratar a mucosite oral, ele tem esses empecilhos de estarmos diante de um local extremamente cinético, né? Então, existe as questões químicas associadas ao processo de salivação e as questões mecânicas associadas ao processo de mastigação, em que a nossa formulação semissólida estaria submetido, e a concentração na quantidade suficiente para 40%. A lanolina como agente emulsificante, como eu vou explicar posteriormente, a 3%. O mentol como flavorizante a 0,5%, o qual eu também vou esclarecer no desenrolar das fases. Então, iniciando a fase 1, a fase aquosa, é aquela fase em que é responsável por 60% das composições, independente da quantidade que for ser realizada, for ser produzida.
E essa fase, ela tem como produto um gel contendo polímero mucoadesivo, como eu mencionei, a cavidade oral, onde normalmente se desenvolve, né, o nosso protótipo de tratamento, que seria a mucosite oral, é extremamente cinética, mecânica, e pelos agentes mecânicos e agentes químicos. Então, é importante que a gente realize a solubilização do metilparabeno, né, que tem essa função de conservante, com a adição da glicerina 1% e a dispersão do nosso carbopol 2%, o polímero, que seria responsável por essa mucoadesão. E esse procedimento todo em agitação por 40 minutos a uma temperatura de 50 graus Celsius, para que a gente possa ter a união desses compostos e a gente possa ter a formação desse composto. Né? A trietanolamina ela vem com o intuito de ajustar o pH, visto que, por ser utilizado em mucosa oral, essa formulação ela tem que estar com um pH adequado ao pH da mucosa oral. Então, a trietanolamina é um basificante no intuito de tornar o pH adequado da mucosa oral. Já na fase 2, a fase oleosa, é aquela fase em que nós temos 40% das composições de acordo com a quantidade que for ser produzida, e o intuito é preparar a substância ativa para a solução. Aqui o intuito realmente é disponibilizar o nosso composto anti-inflamatório, o nosso princípio ativo da solução. O intuito o passo a passo, né, adicionar a EP na concentração de 0,1%, para que posteriormente a gente possa solubilizar ela em vaselina, até que ocorra a homogeneização dessa segunda fase, da fase oleosa. Feito esse processo, nós vamos adicionar a fase aquosa previamente realizada, né? E vamos uni-las através do grau com pistilo, uma espécie de pilão em que nós unimos as fases num procedimento mais mecânico. Posteriormente, foi observado que, feito a fase aquosa e oleosa e unidas através do grau com pistilo, observou-se que ela não tinha um aspecto totalmente homogêneo. Então, foi lançado mão de uma substância chamada lanolina, com o intuito de tornar o aspecto não homogêneo em homogêneo, o que poderia trazer repercussões futuras quanto à estabilidade. Feito a lanolina, observou-se que a lanolina não tem características agradáveis em termos de odor e sabor, então era interessante, já que nossa formulação tem o intuito de ser aplicada em mucosa oral, que ela tivesse um odor e o gosto, né, o sabor agradável. Daí a ideia de utilizarmos um flavorizante, que o escolhido foi o mentol, na concentração de 0,5%, né, na quantidade de 0,5%. Nessa figura, nós podemos observar as fases em que eu acabei de escrever. Então, a fase A é responsável pela fase aquosa, a fase B, a fase oleosa. Nós observamos na C, após a utilização do grau de pistilo, que a união das fases, da fase 1 e fase 2, fase A e fase B, oleosa e aquosa, não apresentou total homogeneidade. Então, foi submetida à aplicação, né, da substância lanolina com o intuito de promover essa homogeneização. E observa-se que o produto final foi de alta qualidade, você observa realmente a homogeneização. Mas, além disso, é importante que nós façamos a avaliação do pH, porque o pH ele é um grande prerrogativo para a questão de estabilidade. Avaliar a estabilidade do pH é um prerrogativo para avaliar a estabilidade da substância, visto que o pH ele pode alterar por várias causas, como, por exemplo, decomposição, erro no processo de estocagem, hidrólise, impurezas, condições inadequadas de transporte e armazenamento e o próprio tempo, né? Já que é uma substância que pode passar muito tempo aí como validade, né? Então é importante que o tempo não altere muito o pH. E tudo isso com as características de manter a segurança da nossa formulação. A tabela 2 ela traz para a gente o pH em diferentes tempos analisados, o tempo em dias e o pH com o seu desvio padrão respectivo. A embalagem realizada, a embalagem foi utilizada na embalagem plástica e observou-se que no tempo zero, o pH ele esteve com um valor de 6,27, com desvio padrão de 0,1. No tempo 30, de 6,33 de pH, com desvio padrão de 0,07. E no tempo 60, o pH de 7,62, com desvio padrão de 0,2. Então, observa-se que entre o tempo 0 e o tempo 30, não houve uma diferença estatística comparar, ou seja, o P é menor do que 0,05. Mas, em relação
ao tempo 0 e 60 quando comparados e o tempo 30 e 60 quando comparados, eles apresentam uma diferença estatística. Em relação aos testes de estabilidade acelerado que já foram mencionados o procedimento, eles são importantes para que nós possamos acelerar o processo de envelhecimento da nossa formulação e, consequentemente, avaliar a estabilidade dela frente a eventuais alterações que podem ser apresentadas. Então, é importante ser realizado esse teste de estabilidade com o intuito de definir o perfil de estabilidade da formulação. E tudo isso vai nos orientar, vai nos guiar em relação a quais os veículos estão sendo utilizados com o nosso princípio ativo, com a nossa substância ativa, e podemos, assim, avaliar quais essas substâncias estão adequadas ou não. Então, o perfil de estabilidade, ele medeia avaliação física, físico-química, química e microbiológica, que são pontos importantíssimos para a definição da estabilidade. O primeiro teste que foi apresentado foi o teste de resistência à centrifugação, né? Esse teste, ele tem um intuito de avaliar primordialmente a agitação da substância quando submetida à centrifugação em 3.000 RPM durante 30 minutos. O que se observou, como vocês podem observar na imagem, é que a formulação ela se manteve estável. Então, no corte A e corte B de um mesmo tubo, você observa que não houve a formação de fases, sendo que as propriedades organolépticas já mencionadas, elas são de extrema importância nessa avaliação inicial, porque elas são um importante prerrogativo de estabilidade da formulação. Então, esse primeiro teste nos mostrou estabilidade com base nas propriedades organolépticas. Partindo para o segundo teste, que seria o teste de gelo e degelo, né, o qual nós submetemos durante 12 dias com ciclos alternados de 24 horas a 40 graus com variação de 2 graus e a 5 graus com variação de 2 graus em estufa e refrigerador, respectivamente, nós observamos a variação de temperatura como um fator desencadeante de instabilidade na nossa formulação. Após isso, esse ciclo de gelo e degelo, a substância é submetida à centrifugação para avaliação de estabilidade, seguindo o mesmo protocolo de 3.000 RPM durante 30 minutos. O que se observou-se é que após a centrifugação do ciclo gelo e degelo, houve uma pequena formação de fase na formulação semissólida desenvolvida previamente e submetida a esse teste de estabilidade, o que não foi um bom prerrogativo, porque as propriedades organolépticas avaliadas nos inferiam que não houve tanta instabilidade ou que a formulação não estava estável com os veículos atualmente em uso. O que se pôde observar, mencionados aqui na tabela 3, é que no tempo 0 o aspecto se manteve homogêneo, branco, brilhante, a intensidade fraca, o odor aromático. No tempo 30, as características se manteram, tanto de aspecto como cor, intensidade e odor. Mas em relação ao tempo 60, o aspecto ele passou a ser heterogêneo, a cor passou a ser branco opaca, a intensidade fraca se manteve e o odor aromático também. Em relação à liberação da EP, nós podemos observar que ela ocorre de uma forma controlada em função do tempo, com a liberação em torno de 9 horas, o que é um ótimo prerrogativo em relação a posologias futuras que elas poderiam ser apresentadas, que nesse estudo basicamente confirmou o que já havia sido pesquisado em estudos anteriores. Em relação aos modelos matemáticos avaliados, foi observado que o modelo de Kozman-Pippers ele apresenta maior correlação com a formulação aqui apresentada. E ele apresenta um N menor do que 0,5, o que configura uma difusão fickiana. Essa difusão nos informa que o processo de difusão dos compostos em relação ao relaxamento da cadeia polimérica, ele é bem lentificado. Pode ser decorrente de microcavidades na matriz polimérica. Em termos de conclusão, para finalizar a nossa apresentação, o nosso intuito, objetivo inicial era desenvolver e avaliar a estabilidade de uma formulação semissólida contendo a epi-isopiloturina, visto que a epi ela está extremamente acessível na nossa flora brasileira e ser um produto natural, um produto derivado da pilocarpina, do jaborandi. E associado à sua atividade inflamatória já estabelecida, um altíssimo poder anti-inflamatório e com poucos efeitos adversos associados, seria uma importante substância ativa em um produto farmacológico.
o que nós podemos concluir é que o trabalho aqui apresentado, ele pode contribuir para o desenvolvimento de formulações mais estáveis, visto que alguns aspectos em relação à formulação, essa formulação semissólida, apresentam com algumas características dos veículos utilizados. Então, esse estudo pode guiar futuramente novos agentes utilizados como recipiente, como veículo, ou concentrações utilizadas, né, essas concentrações que podem ou não ser alteradas. Então, esse estudo tem essa conclusão de ser um ótimo prerrogativo para a continuação da pesquisa, como forma de ter um parâmetro para alteração dos recipientes e concentrações utilizadas. Em nome dos alunos, eu queria agradecer a nossa banca examinadora, composta pelo Dr. Marabel, Dr. Ramondinho Moura, e a nossa orientadora, Leis Maria Costa Veras, em apoio com o Laboratório Biotec, Universidade Federal do Piauí, e a nossa querida FARESP e ESVAP. Obrigado a todos e até a arguição. Um abraço.